Você já se perguntou o que realmente merece de Deus? Não o que você pensa que merece, mas o que de fato você merece, de acordo com a palavra de Deus. Talvez você tenha se sacrificado, feito boas ações, tentado agradar a Deus de todas as formas possíveis, mas no fundo sente que nunca chega lá. Está cansado de se perguntar: o que estou fazendo de errado? Por que Deus não me abençoa como eu espero? E se eu te dissesse que você está se enganando, que a resposta para essa angústia, essa sensação de não ser o suficiente, está bem diante de você, mas você nunca a viu? O que você realmente merece de Deus não é o que você pensa, e essa revelação pode mudar a sua vida para sempre, de uma forma que você nunca imaginou. Você já ouviu falar de Abraão, não é? O pai da fé. Mas o que a Bíblia realmente nos ensina sobre ele? Se você crescer ouvindo que Abraão foi abençoado por tudo o que fez, você provavelmente está alimentando uma mentira. O que aconteceu com Abraão foi muito mais profundo do que qualquer ato moral ou qualquer mérito que ele tenha conquistado. Abraão não foi aceito por Deus por sua moralidade, mas pela sua fé. Abraão acreditou em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Romanos 4:3 deixa isso claro. Não foi pelo que ele fez, mas pela confiança no que Deus faria através de seu descendente, Jesus Cristo. Ele acreditou e, por essa fé, recebeu algo que nunca poderia conquistar por si mesmo. A justificação não veio pelas obras, ela veio pela graça de Deus, que o aceitou, não pelo que ele merecia, mas pelo que ele creu. Deus olhou para ele e viu fé, e é essa fé que o tornou justo diante de Deus. Agora, você pode estar pensando: isso é muito bonito, mas e eu? O que eu mereço de Deus então? E é aí que a verdade começa a incomodar. Porque se você for sincero consigo mesmo, vai perceber que, assim como Abraão, você não é mais do que um homem ou mulher comum, cheio de falhas e imperfeições. Talvez você tenha tentado agradar a Deus, feito promessas, orado, dado ofertas, mas no fundo, você sente que sempre poderia fazer mais. Você sente que, no fim das contas, o que você tem para oferecer nunca será o suficiente. Mas aqui está a grande revelação. O que você merece de Deus não é o que você acha que merece. Sabe o que você realmente merece? Nada. E se você é honesto consigo mesmo, isso não deve ser uma surpresa. O que você merecia, pela sua natureza caída, era a ira de Deus, a separação eterna, a condenação. E sabe o que Deus fez? Ele não apenas ignorou seu pecado, ele pagou o preço por ele. Ele não apenas fez o suficiente, ele fez tudo. Deus não é obrigado a te amar. Ele não deve nada a você. O que você merece, com todas as suas falhas, é o desprezo, o afastamento dele. E ainda assim, ele escolheu te amar, te perdoar, te aceitar. Romanos 4:5 é claro: mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Você foi justificado, não pelas suas obras, mas pela sua fé no único que pode justificar o ímpio, Jesus Cristo. E essa é a verdadeira revolução que muda tudo. Mas espera, isso não é tudo. Você tem sido levado a acreditar que sua vida espiritual depende de suas ações, do que você faz ou deixa de fazer. E eu entendo, porque nós, como seres humanos, somos naturalmente inclinados a acreditar que, se fizermos o certo, Deus nos dará o que merecemos. Mas ao contrário do que você imaginava, Deus não funciona assim. Imagine que, em vez de ganhar o que você acha que merece, Deus, de maneira escandalosa e incompreensível, te oferece graça. Um perdão que você não pediu, um presente que você não merecia, uma nova chance que não estava no seu contrato com Ele. Isso é o que Deus faz por você, sem que você tenha feito nada para merecer. Então, a verdadeira pergunta não é mais: o que eu mereço de Deus? A verdadeira pergunta é: você vai aceitar a graça de Deus ou vai continuar tentando ganhar o que você jamais poderia conquistar? Porque
Quando você entender que a salvação não é sobre o que você faz, mas sobre o que Jesus fez por você, você vai ser liberto de um peso que nunca deveria ter carregado. Deus não deve nada a você, mas Ele escolheu te dar tudo. Não importa quem você é ou o que fez, Ele justifica o ímpio. Ele te justifica. Agora, a questão é, você vai acreditar nisso? Você vai confiar em sua graça ou vai continuar tentando barganhar com suas boas ações? A resposta está em suas mãos. E a única coisa que você precisa fazer é abrir seu coração para o que Deus já fez por você, não porque você mereça, mas porque Ele é bom e misericordioso. Isso é graça, e isso muda tudo. Você já sentiu que não importa o quanto você tente, você nunca vai ser bom o suficiente para Deus? Que por mais que você faça, você sempre cai no mesmo erro, sempre se sente vazio, sempre acha que Deus não vai te aceitar porque você não consegue seguir as regras? E se eu te dissesse que a resposta para essa frustração está em algo simples, mas tão profundo, que vai transformar tudo o que você acreditava sobre sua vida com Deus? Fique comigo, pois a verdade que vai te libertar está mais próxima do que você imagina. Você já pensou que Deus não está procurando o que você pode fazer por Ele? Não está esperando que você alcance um padrão que você nunca será capaz de cumprir. O segredo que vai mudar a sua vida é simples, mas escandaloso. Não é o que você faz que impressiona Deus, é a sua confiança nele, a sua fé. E essa revelação pode te libertar do peso que você carrega. Abraão, o patriarca da fé, foi um exemplo perfeito disso. O que fez de Abraão o homem que ele se tornou não foi sua perfeição, nem suas grandes obras. O que fez de Abraão o pai da fé foi algo muito mais simples e poderoso, sua confiança em Deus. Ele não confiava em si mesmo ou no que ele podia fazer, mas nas promessas de Deus, mesmo quando tudo parecia impossível. Imagine por um momento o que é confiar em algo que você não pode ver, em alguém que você não pode tocar, mas que promete algo maior do que você pode imaginar. Isso é fé. Abraão não tinha motivos lógicos para crer em Deus. Ele era um homem comum, com falhas, com dúvidas. Ele não era perfeito, mas acreditou nas promessas de Deus. Ele acreditou que Deus cumpriria o que prometeu, mesmo que isso parecesse impossível. Romanos 4:3 diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Você já se sentiu incapaz de agradar a Deus? Como se por mais que tentasse, nunca fosse bom o suficiente para receber sua bênção, perdão ou favor. Você tenta agradar a Deus com suas ações, seus esforços, suas ofertas, mas nunca se sente aceito de verdade. Isso porque você está buscando o lugar errado. Deus não está interessado no que você pode oferecer, mas no quanto você confia nele. Ele quer sua confiança, não seu esforço. Isso muda tudo. A chave da nossa relação com Deus não é o quanto podemos fazer, mas o quanto estamos dispostos a confiar em sua graça. E isso nos leva à grande verdade da Bíblia. Não é pelo que você faz, mas pelo que você acredita, que você é justificado diante de Deus. Aqui está o choque. Você se enganou o tempo todo. Você pensou que precisava ser bom, perfeito, moralmente irrepreensível para ser aceito por Deus. Mas Deus não está à procura de perfeição. Ele está à procura de fé. O que você realmente precisa fazer não é melhorar sua moral, nem seguir regras à risca. O que você realmente precisa fazer é crer. Romanos 4:5 diz: Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Você consegue perceber a revolução disso? A verdade que quebra todos os padrões religiosos que você já ouviu? Você não precisa ser bom o suficiente para Deus. Você só precisa crer no único que é bom o suficiente, em Jesus Cristo. Isso coloca tudo em perspectiva, não é? Você não precisa continuar tentando agradar a Deus com suas forças. A salvação, a justificação, a aceitação, tudo vem de Deus, pela fé. Agora, respire fundo e pense nisso.
Por um momento, você já sentiu que nunca seria aceito por Deus? Que por mais que tentasse, você sempre falhou? Eu entendo você. Eu já senti isso também. Mas essa é a chave para a sua liberdade. Não é sobre o que você faz ou deixou de fazer. É sobre o que você acredita. Sua vida com Deus não depende das suas ações, mas da sua fé. Deus te chama a confiar, a acreditar nele. E é isso que muda tudo. Abraão, um homem imperfeito como qualquer outro, encontrou favor diante de Deus, não por ser perfeito, mas por acreditar que Deus faria o impossível. E assim como Abraão, você também pode ser aceito e transformado pela fé, pela confiança em Deus. Não importa quem você é ou o que você fez, Deus está te chamando para crer. Então, a verdadeira pergunta não é mais: o que preciso fazer para agradar a Deus? A verdadeira pergunta é: você vai confiar em Deus ou vai continuar tentando fazer o impossível por conta própria? Abraão não confiou em sua própria capacidade. Ele confiou em Deus. E isso fez toda a diferença. A verdade é que você nunca será bom o suficiente por si mesmo, mas pela fé em Jesus Cristo, você é aceito e justificado. Deus não espera que você seja perfeito. Ele só quer que você creia. E é essa fé que vai transformar sua vida, porque no fim das contas, não é o que você faz, é o que você crê. E Deus está te oferecendo isso agora, gratuitamente. Tudo o que você precisa fazer é acreditar. Eu sei o que você está pensando agora. Tudo bem, mas e a minha moral? E os meus erros? Não há uma justiça que me faça pagar pelas coisas que fiz de errado? Deixe-me ser honesto com você. Essa é uma das maiores mentiras que você tem contado a si mesmo. E eu vou te mostrar agora o porquê. Prepare-se para uma virada que vai desconstruir tudo o que você pensou sobre merecimento e justiça. A grande verdade que você precisa entender é que a justiça de Deus não tem nada a ver com os seus méritos. Não importa quão grave tenha sido o seu pecado ou quantas vezes você falhou. A justiça de Deus não é uma balança em que você coloca suas boas ações de um lado e suas más ações do outro. A justiça de Deus não é sobre você pagar pelo que fez de errado. Ela é sobre o que foi pago por você. E isso, meu amigo, vai mudar tudo o que você pensa sobre o perdão de Deus. Aqui está a grande virada que muitos não estão dispostos a aceitar. Nem a sua moralidade é suficiente para te justificar diante de Deus. Você pode ser uma pessoa que tenta viver uma vida reta, que segue as regras, que faz tudo certo, mas no fim das contas, isso nunca será suficiente para pagar a dívida que você tem com Deus. Romanos 4:5 diz claramente: mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Deus não vai te justificar pelo que você faz de bom ou pela sua moral. Ele justifica quem é ímpio, quem não tem nada de bom para oferecer. E essa é a revelação que você precisa entender, pois ela muda tudo. Quando você se vê como um ímpio, alguém sem mérito, você finalmente se coloca no lugar onde a graça de Deus pode operar na sua vida. Porque para Deus, sua moralidade não é suficiente para te justificar. Deus não faz barganhas com as boas obras. Ele não compensa suas falhas com suas boas ações. Ele oferece a justificação por meio da fé. Agora, é aqui que a coisa fica pesada. Não importa quão moral você seja, ninguém pode alcançar o padrão de Deus por conta própria. A sua moral não faz de você alguém digno de Deus. Romanos 3:23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso significa que, independentemente de quão boa seja a sua vida, você não está à altura da glória de Deus. Não há nada em você que possa merecer isso. E aqui está o choque. Deus não te aceita porque você fez algo bom ou porque você foi moralmente perfeito. Ele te aceita por causa de Cristo. A justiça de Deus não vem daquilo que você fez, mas daquilo que Jesus fez. Isso é completamente diferente de tudo o que você
Ouviu até agora? Não é uma troca onde Deus te justifica porque você fez algo certo. Não. A justificação vem porque Cristo, o único perfeito, morreu por você, pagando o preço do seu pecado. Isso é escandaloso, não é? E se você ainda não entendeu, a graça de Deus é muito mais chocante do que você imagina. Deus não tem nenhuma obrigação de te dar a salvação. Você não merece. Eu não mereço. Ninguém merece. O que Deus fez foi dar algo que nunca foi seu por mérito algum. Ele te perdoa porque Cristo morreu em seu lugar. Não porque você cumpriu alguma regra. Agora você deve estar se perguntando: se eu não mereço nada, como posso ser aceito por Deus? Como posso ser justo diante de Deus? E eu entendo o que você sente. Você ainda está tentando barganhar com Deus, tentando fazer algo que faça sentido, algo que te faça merecer. Mas, querido, a verdade é que nada do que você fez ou fará é capaz de te justificar. Você nunca vai merecer, mas Jesus já fez tudo por você. Quando ele morreu na cruz, ele pagou pela sua dívida, pela sua falha, pela sua injustiça. O que você precisa agora não é mais tentar justificar suas ações, mas acreditar que, mesmo sem merecer, Deus decidiu te justificar. Essa é a graça. Não se trata de você e do que você fez. Se trata de Cristo e do que Ele fez por você. E quando você entende isso, você se vê liberto de uma religião de méritos, de cobrança, de tentativas frustradas. A verdade é simples. Você nunca mereceu nada. Mas por amor, Deus te dá tudo. E é isso que vai transformar a sua vida. A justiça de Deus não está mais em suas mãos. Ela está nas mãos de Cristo. E agora, tudo o que você precisa fazer é crer e aceitar, por fé, o que Deus já fez por você. Isso é o que você realmente merece. Não por merecimento, mas pela graça. Eu sei que você está cansado de tentar agradar a Deus com suas forças. Você tem feito o possível para ser bom, moral, para seguir as regras, mas no fundo sempre se sente vazio, sempre se sente insuficiente. E se eu te dissesse que a graça de Deus não está esperando que você seja perfeito? Que na verdade é exatamente na sua imperfeição que Ele se revela de maneira mais poderosa? Você não precisa ser perfeito para ser aceito por Deus. Eu sei. Essa é uma verdade difícil de engolir, especialmente quando toda a sua vida religiosa foi construída em cima de um esforço incessante para fazer o certo, para merecer o perdão de Deus. Mas agora, eu vou te mostrar algo que vai libertar a sua alma e curar essa frustração que você tem carregado. A graça de Deus se revela exatamente na sua fraqueza. Veja, não foi porque Abraão era um homem perfeito que ele foi aceito por Deus. Ao contrário, ele teve suas falhas, seus erros, mas ainda assim foi justificado pela fé. Romanos 4:3 nos diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ele não foi aceito porque fez tudo certo. Ele foi aceito porque confiou nas promessas de Deus e sua fé foi o que Deus viu como justo. Ele não foi perfeito, mas teve a fé certa. Agora olhe para a sua vida. Você sente que não é o suficiente, que suas falhas te afastam de Deus? Você está tentando ser bom o tempo todo, mas a cada erro sente que Deus se afasta mais? Você se sente indigno de qualquer bênção ou graça divina, como se tudo o que você faz fosse em vão? Aqui está a verdade que você precisa entender. Deus não está esperando sua perfeição. Ele está esperando sua confiança. Não é pelo que você faz, mas pelo que você crê que você se aproxima de Deus. E essa é a parte mais difícil de entender. Porque em um mundo onde tudo é uma troca, onde se você faz o certo, você recebe o certo, a ideia de graça parece absurdamente injusta. Como assim? Deus me aceita do jeito que sou, mesmo com os erros, as falhas, as decepções? Sim, é exatamente assim. Deus não espera que você seja perfeito. Ele só quer que você confie nele.
Aqui está o ponto que vai fazer você questionar tudo o que você já acreditou. Deus não te aceita porque você tem feito certo. Ele te aceita porque Ele escolheu te amar, apesar de tudo. Essa é a verdadeira graça. Não importa quantas vezes você falhou, quantos erros você cometeu ou o quão longe você acha que está de Deus. Ele se revela a você, não porque você merece, mas porque Ele é bom e porque Ele escolheu te dar o que você não merece, a graça. Imagine por um momento que você não precisa mais lutar por Deus, não precisa mais tentar ser perfeito para merecer seu amor. Imagine a paz que vem de saber que mesmo no seu pior momento, Deus ainda te aceita. Isso quebra todo o ciclo de tentativas e erros, de esforço sem fim para ser bom o suficiente. Isso é a verdadeira liberdade. Agora, pense bem sobre isso. E se o segredo para ser aceito por Deus não fosse sobre fazer o que é certo, mas sobre confiar no que Ele já fez por você? E se, em vez de se tornar uma pessoa melhor para se aproximar de Deus, você apenas abrisse seu coração para a graça que Ele já tem te oferecido? Isso muda a sua vida, porque você pode parar de tentar conquistar algo que Deus já te deu. A verdade é que você não precisa ser perfeito, você não precisa ter todas as respostas, não precisa seguir todas as regras corretamente e definitivamente não precisa cumprir uma lista de obrigações religiosas para ser aceito por Deus. Ele te ama como você é, com todas as suas falhas e imperfeições, porque Ele escolheu te amar pela fé. E essa é a verdadeira graça que você nunca imaginou ser capaz de receber. Você não precisa ser perfeito para ser aceito por Deus. Você só precisa confiar. E quando você entende isso, é quando a verdadeira transformação acontece. Não pela sua perfeição, mas pela graça de Deus, que se revela exatamente nas suas fraquezas. Deus te aceita assim, e Ele está esperando que você aceite essa verdade profunda. Sabe aquele momento em que você olha para a sua vida e se sente totalmente incapaz? Onde as falhas, os erros, os pecados parecem pesar mais do que qualquer coisa que você tenha feito de bom. Onde você se sente distante de Deus e pensa: eu não sou digno de sua graça? E se eu te dissesse que esse é exatamente o lugar onde Deus quer te encontrar? Que, ao contrário do que você pensa, Ele não te abandona nos seus piores momentos, mas é justamente aí, na sua fragilidade, que a sua graça se torna mais visível do que nunca. Você não precisa estar no seu melhor para que Deus te aceite. A verdadeira boa notícia é que quanto mais fraco você se sente, mais a graça de Deus brilha em você. Eu sei, isso soa contraintuitivo. Como poderia a graça de Deus ser mais forte quando você se sente mais fraco? Mas é exatamente isso que a Bíblia ensina. E essa verdade vai transformar sua visão de Deus de uma forma profunda e libertadora. Há uma verdade simples, mas poderosa, que você precisa entender. Deus não espera que você seja forte o suficiente para merecer sua graça. Ele sabe que você não é. Você sabia que mesmo quando você se sente sujo, distante, indigno de sua presença, é exatamente aí que Deus quer te encontrar? A graça de Deus se revela não nos seus momentos de força, mas nos seus momentos de fraqueza. Romanos 4:5 diz: mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Este versículo revela uma das verdades mais poderosas sobre a salvação. Deus justifica o ímpio, aquele que não tem mérito algum. E o mais incrível é que Ele não apenas nos aceita em nossa fraqueza, mas escolhe fazer isso de uma maneira que desafia todas as expectativas. Não é na nossa força, mas na nossa incapacidade que Ele age. Parece impossível entender isso, não é? Como poderia ser assim? Como Deus poderia olhar para a minha falha, para a minha vida cheia de erros e ainda assim me aceitar? A resposta está na sua graça. Graça é o favor imerecido de Deus. É Ele escolhendo te amar, não porque você fez algo para merecer, mas porque Ele decidiu
por sua bondade e misericórdia, te dar o que você nunca poderia conquistar por si mesmo. Mas aqui está o que realmente vai te chocar. Não é a sua força, nem a sua moralidade que garante o perdão de Deus. O perdão de Deus é oferecido a você exatamente no momento em que você percebe que não pode fazer nada por si mesmo. A graça de Deus não é para os que se acham fortes ou suficientes. Ela é para os que reconhecem sua fraqueza e humildemente se rendem ao amor dele. Deus justifica o ímpio. E quem mais poderia ser mais ímpio do que nós, que falhamos continuamente? Você está pronto para aceitar isso? Para entender que Deus não espera que você seja perfeito, mas que na sua imperfeição Ele te ama? Quando você se vê como o ímpio, não como alguém moralmente bom ou forte, mas como alguém que precisa da graça, você finalmente está no lugar certo. É aí que você vê o amor de Deus em sua forma mais pura, mais verdadeira. Deus não está à procura de uma versão perfeita de você. Ele quer o você real, com todas as suas falhas, com todas as suas lutas, porque é justamente nesse ponto que Ele entra e transforma a sua vida. Agora, eu sei que você pode estar sentindo um nó na garganta, mas como posso aceitar isso? Como posso me entregar ao amor de Deus se eu sei que não sou bom o suficiente? Eu entendo. Essa é uma luta que todos nós enfrentamos. Mas a verdade que você precisa ouvir hoje é que Deus te ama assim como você é. Não é por causa de suas boas ações ou da sua moralidade, mas porque Ele te vê através dos olhos da graça. Você está cansado de tentar ser perfeito? De lutar para ser bom? O suficiente para Deus? Você está pronto para soltar as rédeas e permitir que Ele entre em sua vida? Não porque você merece, mas porque Ele é bom e misericordioso? Eu te digo, é exatamente aí que a transformação começa. Não no seu esforço, mas na sua rendição. A verdadeira liberdade está em entender que mesmo sem nada para oferecer, Deus te aceita. Ele não está esperando sua perfeição. Ele te oferece a graça exatamente onde você está, com todas as suas fraquezas, com todos os seus erros, com tudo o que você considera imperfeito. Quando você reconhece que sem Deus você não pode fazer nada, é nesse ponto que Deus te encontra e te transforma. Então, o que você realmente merece de Deus? A resposta é clara: você não merece nada. Mas a boa notícia é que Ele já fez tudo por você. Não porque você seja perfeito, mas porque Ele escolheu te amar e te dar sua graça. Essa é a verdadeira boa notícia do Evangelho. Você nunca foi tão amado quanto agora, na sua fraqueza. E é exatamente aí que você encontra a verdadeira paz.